Olá, tudo bem? Eu me chamo Fábio Almabono e seja bem-vindo ao Papo de Briefing, esse podcast que está chegando com muitas novidades, muitos bate-papos e teremos muitos convidados especiais para falar sobre qualquer assunto. O importante é a gente compartilhar um pouco mais de informação, de entretenimento, de variedades, discutir vidas. E hoje a gente está aqui com um convidado especial, ele que é pré-candidato à Prefeitura de Imperatriz, mas que aqui a gente quer conversar com ele, cidadão. Seja bem-vindo, Marco Aurélio. Muito obrigado, Fábio. Agradeço imensamente ao convite de estar aqui estreando aqui esse formato. Quando eu fui convidado, eu sempre tenho a dificuldade de falar a palavra briefing. Briefing. Eu chamo briefing. É briefing. O papo de briefing. Pode ser também. Eu fico muito feliz em estar aqui, a gente estreando e compartilhando um pouco mais das nossas vivências. Obrigado pelo convite. Na verdade, a gente que está com essa satisfação de tê-lo aqui, porque, na verdade, a nossa conversa aqui no Papo de Briefing ou de briefing, não importa. Briefing nada mais é do que a informação, né? Discutir um pouco mais de informação. E é para isso que a gente trouxe você, para discutir um pouco sobre quem é Marco Aurélio. Engraçado que antes de você chegar, a gente estava discutindo aqui que eu achava que você era imperatrizense. Mas depois, lendo, buscando mais, e olha que você é um rapaz conhecido da nossa região. Você não é daqui de Imperatriz, né? Mas se fizer o DNA hoje, já dá de Imperatriz. Pode fazer o DNA, eu já sou de Imperatriz. São muitos anos aqui, São né? muitos anos. A minha vida foi construída aqui, né? Os meus pais, minha mãe era daqui de Imperatriz e meu pai também. Ambos já faleceram e a gente teve essa origem a partir da minha mãe. Meu pai era músico, veio do Codó. E naquele tempo se falava muito roubar a moça. Então, o meu pai roubou a moça e passaram a viver aqui em Imperatriz. Meus irmãos todos nasceram aqui. Vocês são em quantos? Somos quatro. Meus irmãos todos nasceram aqui. E, à época, o meu pai foi tocar lá para o Pará, em Conceição do Araguaia. E a minha mãe... Meu pai era danado. E a minha mãe foi marcar cerrado em cima dele. E aí lá nesse negócio eu acabei nascendo lá no Pará. Fui fabricado, made in Pará, nasci no Pará. E é tanto que meus irmãos nasceram aqui e moram no Pará, com exceção da minha irmã que mora, de uma irmã minha que mora em Goiânia. E eu nasci lá. Mas aos 17 anos eu vim para cá, para Imperatriz, e de lá até hoje espero que a gente conclua a nossa vida aqui, mas bem velhinho, com mais de 120 anos. Vai demorar um pouquinho, né? Tomara. Mas a gente chega lá, não é isso? É verdade. Essa é de Conceição do Araguaia. E quando você chegou... na verdade, eu estava lendo um pouco sobre a sua história. Vi que você teve, inclusive, uma história um pouco mais humilde, a sua família, sua mãe era costureira. Isso. Não é isso? Me fala um pouco sobre a sua infância, sobre a sua adolescência, das dificuldades que você passou. Inclusive, li sobre isso, sobre você precisou trabalhar vendendo frutas, trabalhar como engraxate, né? O que não deixa de ser digno, porque para a gente buscar o que a gente quer alcançar na vida profissional ou pessoal, o importante é a gente ter essa dignidade. Você trabalhou bastante. Me conta um pouquinho como foi essa dificuldade, os desafios que você passou nessa sua vida iniciando, né, na adolescência, até chegar aqui em Imperatriz. E, Fábio, eu me acostumei tanto a trabalhar que se você quiser me ver enjoado, me deixar sem trabalhar 2, 3 dias. Eu fico uma pessoa enjoada mesmo. Porque eu gosto de trabalhar. Minha vida é trabalho, desde cedo. As lembranças primeiras que tenho, ainda lá no Pará, em Conceição do Araguaia, uma delas que me marca muito, talvez eu tivesse 5, 6 anos, alguma coisa assim. Nós tínhamos um pé de abacate muito grande, um abacateiro lá no fundo do quintal.
e estragava abacate. Eu cheguei um dia para a mãe e falei, mãe, deixa eu vender abacate aqui na vizinhança. Deixa eu vender. Aí ela falou, olha, só não pode sair daqui da rua. Cuidado, né? E nós sempre fomos uma família muito simples, né? Não tínhamos grandes posses. E ali eu juntei 3 abacates numa baciazinha, toda amassadinha a bacia, eu tenho essa lembrança. E saí ali na rua. E eu vendi aqueles 3 abacates. Eu faturei, eu não lembro qual era a unidade monetária, mas eu lembro do barão. Eu sei que era 1 barão, era 1000, não sei qual era a quantidade, mas eu ganhei aquele dinheirinho e voltei para casa. Olha aqui, mãe. E daí Muito todo feliz dia, e satisfeito. e daí todo dia eu juntava um abacatezinho, ia vender ali para os vizinhos mais próximos e tal. A gente mudou para São Félix do Xingu, estávamos em Goiânia, lá em Conceição do Araguaia, e aí o meu pai foi trabalhar em São Félix do Xingu, no Pará. A mãe também marcou cerrado em cima do pai. Não pode deixar sozinho, não. O pai era perigoso. Tem um bocado de irmão solto no mundo. E aí lá em São Félix do Xingu, eu cheguei lá aos 7 anos e fiquei até os 14. Eu tinha um sonho tão grande que era conseguir uma bicicleta BMX Monarch, a marca da fera. Nossa, você lembrou assim. Aquela bicicleta, eu sonhava com ela. Era uma bicicleta que eu via todos os dias numa loja em frente à minha casa. Ela era preta com amarela e tinha a marca da fera. E bicicleta linda. E eu nunca consegui comprar. A mãe não conseguia me dar aquela bicicleta, meu pai também não. E eu coloquei uma meta na vida. Eu vou trabalhar para comprar essa bicicleta. Eu pedi para a mãe, deixa eu vender geladinho. Meus irmãos faziam geladinho lá em casa para o consumo mesmo. Tinha um freezer. Eu falei, mãe, eu quero vender. Deixa eu vender. Ela, olha, não pode ir longe, tal e tal. Não conhece bem a cidade. E eu comecei, ali ainda com 7 anos de idade, 7, 8 anos, ter uma compreensão de vender, o poder da persuasão. Então eu saí ali, de todos os meninos que vendiam geladinho lá em São Félix do Xingu, eu era um dos que mais vendia. Eu andava todo arrumadinho, pano passado, cheirosinho e educado com as pessoas. Comunicativo, né? Porque para você nessa idade estar vendendo e já pensando nisso... Porque uma coisa é a pessoa chamar e já comprar. Outra coisa é tu chegar e o cara não tá nem com vontade de comprar o geladinho e tu dizer que teu geladinho é melhor. Então já começou bem. E aí eu encontrei um colega, o Cléo, e ele vendia pastel. E um dia eu chamei, Cléo, se tu vender teu pastel só, a pessoa vai querer beber alguma coisa e não tem. E se eu tiver aqui com o meu geladinho... O cara vai comprar meu geladinho e vai comprar teu pastel. Bora fazer uma parceria, vamos andar junto? Ele, vamos. Empreendedor. E a gente começou a andar junto e potencializou as vendas. O certo é que, com o passar dos tempos, o dinheiro que eu ganhava, não consegui comprar a bicicleta. Foi para ajudar a manter a minha casa. Eu pensava que, inclusive, que tinha uma poupança grande, mas quando descobri não deu para juntar. Mas foi uma experiência muito importante. É lógico, a infância hoje mudou a realidade. Sim, o cenário, né? Talvez você tenha trabalhado ainda quando era a criança, eu trabalhei, mas hoje mudou a realidade. Hoje a infância precisa ser protegida, a criança não pode trabalhar. Sim. E há inclusive incentivos sociais para que a criança não trabalhe. Naquela época não tinha. E o que eu produzia ajudava. Depois daí eu vendi pastel, geladinha, coxinha, engraxei sapato, vendi jornal, fui mensageiro de rádio amador, porque não tinha telefone fixo à época lá, e tinha uma estação de rádio amador, e a pessoa queria falar com fulano de tal. Eu comecei como mensageiro, depois virei o chefe dali da estação de rádio amador. Tucumã, aqui é Xingu chamando, câmbio. Nossa, mas você é muito comunicativo desde sempre. Foi uma experiência, me virei. Com 14 anos eu comprei minha primeira bicicleta. Não foi na infância, eu já tinha 14 anos. E tinha uns 13 anos, também, mais ou menos. Não era a BMX Monarch, a marca da fera, mas ela me inspirou. Ela inspirou meus sonhos e me ensinou a trabalhar, me ensinou a lutar. Foi uma experiência muito bacana. E daí para adiante, eu comecei a dar aula de reforço. A gente mudou de cidade. Meu pai e minha mãe separaram.
A gente mudou de cidade para Goianésia do Pará, eu tinha 14 anos, e lá em Goianésia eu comecei a dar aula de reforço. E lá dando aula de reforço, foi por pura necessidade, não é porque eu imaginava um dia ser professor. Mas aí quando você começou a dar aula de reforço, você estava falando da sua adolescência, 14 anos, isso aí ainda antes já da faculdade ou já na faculdade? Não, com 13, 14 anos. Você estava dando aula de reforço? Dava aula de reforço. Eu saí em Goianésia do Pará, nós mudamos de cidade, e era uma cidade que ela dependia muito da questão da extração da madeira. Tudo girava em torno da extração da madeira, extrativismo. E lá em Goianésia, eu procurei emprego, não consegui. Nós morávamos numa casa que talvez ela fosse, no máximo, uns 40 metros quadrados. Eu, minha mãe, minha irmã e meu irmão. Coberta de madeira, de cavaco. Então era uma necessidade muito grande. E eu procurei emprego e não consegui. E foi quando eu cheguei nas serrarias para procurar emprego de poseiro de serraria, que carregava o pó de serragem, não consegui. E de repente um dia eu cheguei e vi um vizinho que precisava, o filho de uma vizinha nossa, ela era cliente da mãe, a mãe costureira, e ela precisava que tivesse aula de reforço. E aí eu comecei ali a ensinar matemática. Já se dava bem na matemática? Não, eu sempre fui horrível em matemática. Até a 8ª série. Olha, eu reprovei em matemática na 4ª série. Eu reprovei na 8ª série. Foi que me deram outra chance de uma nova recuperação. O lance é porque você era empreendedor. Precisava, o desafio estava ali e você se viu na oportunidade. Assim, enquanto eu só sonhava, eu não consegui resolver. Quando eu tive a necessidade, eu consegui resolver. Então, quando eu me vi numa necessidade, eu tive um dia especificamente que eu virei a chave. Um dia. Eu era desleixado na escola, eu era um aluno relapso, eu não queria estudar. Eu sempre testemunhei isso na sala de aula, porque eu sempre gostei daquele aluno mais bagunceiro mesmo. Do fundão. Daquele aluno que não tinha nenhuma vocação com estudo. Com a minha história, eu conseguia mostrar que tinha um tempo para tudo. E teve um dia que eu me vi na maior necessidade, passando necessidade lá em casa, e eu passando o tempo e eu sem acordar. Eu estava um dia no quintal da casa da minha irmã, e eu falei, rapaz, a partir de hoje eu vou estudar de verdade. Não precisa a minha mãe me puxar, não precisa alguém me dizer. Caiu a ficha, eu vou estudar. E a partir daquele dia eu comecei a ser um dos melhores alunos. Até onde eu estudei, eu sempre me destaquei. Uma decisão mesmo pessoal. Maravilha. E aí ali eu passei a me destacar, e aí comecei a dar aula de reforço com um aluno, com 2, com 3. Daí surgiu uma oportunidade na escola para substituir uma professora, eu ainda no ensino médio, e aí eu substituí essa professora, fui destacado, todo mundo gostou. Foi se encontrando também, né? Isso. Porque ali você começou a conhecer o seu outro lado. E matemática, para mim, eu não gostava até então. Mas aí eu vi que ninguém gostava. Aí eu falei, pô... Então vou me formar em matemática. Não, então vai dar espaço para mim. É uma coisa todo mundo gostar de uma área. Eu vou gostar disso bem que ninguém gosta. Aí quando eu vim para cá, para Imperatriz, aos 17 anos... eu saí de casa, eu sabia que essa ruptura, talvez eu não voltasse a viver mais com a minha mãe. Sim. E eu vim para cá e com muita dificuldade. Aqui foram muitas dificuldades mesmo, sobretudo no início, né? Eu morava distante, eu andava muitos quilômetros todos os dias a pé para chegar no cursinho. A minha mãe vendeu as coisas de casa, quase tudo, para poder me manter no cursinho. E aqui, quando eu cheguei, com poucos dias eu consegui um aluno de reforço, que me apresentou para outro, e eu pude, quando deputado estadual, um dia fazer um testemunho que estava tendo uma sessão solene lá na Assembleia Legislativa, e eu fiz uma declaração ali de um senhor que estava lá. Ele tinha sido gerente de um banco aqui de Imperatriz, e a filha dele foi uma das minhas primeiras alunas. Então, eu pude dizer essa história da tribuna da Assembleia, algo que me marcava. Eu era professor da menina dele,
E eu chegava, às vezes, eu chegava a Caline. O que é hoje? Ela é história. A Era Vargas. Eu, Caline, eu não sei. Mas eu posso ler com você? Ela pode. Aí eu lia com a Caline, entendia, tirava as dúvidas, fazia as tarefas, chegava no outro dia. E aí, Caline, o que é hoje? Hoje é química. Qual é o assunto? Tal assunto. Esse eu não sei, eu não estudei no meu ensino médio. Mas deixa eu estudar aqui um pouquinho. Eu estudava 10 minutos, entendia, explicava para ela, tirava a dúvida. Matemática, o que é hoje? A trigonometria. Opa, essa eu sei mais. Aí eu ia... hoje é o que? É espanhol. Eu hablo também. E aí eu me virava nos 30. Eu aprendi. Bem. É como se tivesse trocando o pneu da bicicleta com ela em movimento, né? E aí, mas é fascinante isso, como a educação, você está falando sobre a sua trajetória de estudo, sobre como a educação mudou, né? Porque ela mudou a sua vida. Mudou. A importância da educação, né? Na nossa vida, no nosso cenário, não interessa em que ano. Né? Sempre a educação vai ser muito importante. E ela mudou a sua vida. Você se formou em matemática, que era uma matéria que você não gostava, não estava apto. E hoje você se tornou um professor de matemática. E depois disso, ainda formou um cursinho pré-vestibular. Essa que é a questão. Que eu escutei bem, que é quase pioneiro aqui na nossa região, não é isso? Tem história. E só retomando aqui essa história, sabe o que eu mais gostava lá, na minha das primeiras alunas? Quando chegava um dia, final do mês, que eles me pagavam o valor, e ele e a esposa dele, o seu Francisco de Assis e a dona Toinha, ele chegava e eles me davam algum ticket de alimentação, entendeu? E eu tinha muita dificuldade ali, e aquele ticket de alimentação era o dia que eu tinha ali uma oportunidade de comer algo diferente do basicão, do trivial, da dificuldade. Então aquilo eu pude testemunhar da tribuna da Assembleia e foi algo muito, muito marcante, né? Dificuldades que são superadas através da educação. E aí eu comecei o cursinho. Depois que eu passei no vestibular, a minha mãe saiu correndo no meio da rua, gritando de felicidade quando recebeu a notícia, né? Então, foi algo muito marcante. O filho de um pobre conseguia entrar na universidade e isso marcou nossa trajetória. Quando eu dava aula de reforço, eu vi uma oportunidade. Eu era chamado demais, e aí isso vai para quem é imediatista. Tem pessoas que só veem um resultado imediato. Eu entendo que a gente tem que plantar. Eu era muito chamado por grupos de jovens da igreja, por grupos de jovens de escolas e tal, para dar aula de matemática. E as pessoas não tinham como pagar. E eu ia. Aí fala, Marco, vai cobrar quanto? Eu nada. Só fala para as pessoas que eu existo, que eu dou aula. Eu entendo que a experiência, o network, você abrir portas, é mais importante do que ganhar naquele momento. Com certeza. Então eu me tornei conhecido dando aula, sim, de graça para as pessoas. Eu dava aula de reforço, eu lembro até hoje. Eu dava uma aula de reforço, eu cobrava R$5 numa hora, 1 hora de aula, 60 minutos. E alguns assuntos que eu não tinha estudado, eu pagava um professor para me dar aula, um professor já tarimbado na cidade, e eu com humildade ia, fulano, você pode me dar uma aula? De quê, Marco? Geometria espacial, eu não estudei isso, porque o meu ensino médio foi técnico em contabilidade. Eu não vi a maioria dos assuntos. Me dá uma aula de geometria espacial. Ele, olha, isso aqui a gente vai levar umas 10 horas, tá bom. Quanto é que tu vai me cobrar? R$10 na hora. 45 minutos, que era 1 hora aula, ele me cobrava 10. E eu dava aula para as pessoas a R$5, a metade do preço, numa hora de 60 minutos. Numa aula de 60 minutos. Então, eu chegava lá com humildade e ia aprender. Chegava outro dia, números complexos, eu não sei. Polinômios, eu não sei. Binômio de Newton, análise combinatória, probabilidade. E aí eu precisava dar mais de 2 aulas para pagar uma aula. Só que aquela aula que eu pagava, eu fixava, eu aprendia, eu aprofundava. Né? E eu me tornei conhecido dando aula de reforço. E é tanto que no primeiro concurso que teve para professor do estado,
Eu até fiquei numa classificação melhor do que esse professor que me dava aula. E ele ficou entediado. Pô, como é que eu dei aula pro Marco e ele ficou melhor do que eu? O seu interesse era muito grande. Olha, você falou uma coisa... Eu era focado. Exato. Você Eu falou uma sempre coisa fui muito focado. interessante, que é muito parecido com o que é a parceria que a gente fala hoje em dia no mercado, né? Você falou, eu queria aprender. Eu precisava trabalhar. Às vezes eu não cobrava, né? Quer que eu ensine? Eu ensino. Tem muita gente hoje que não tem esse interesse, né? De experimentar, né? De mostrar, de se envolver primeiro, para posteriormente entender que sim, vou cobrar, vou trabalhar em cima disso. Tem gente que já... O mercado de hoje é um pouco mais difícil, inclusive para os adolescentes, para os pré-formados, os recém-formados, na verdade. Então, quando você falou sobre isso, eu me lembrei justamente disso. Que você se experimentou. Você quis aprender, você às vezes gastou um pouquinho mais ali para aprender, um pouco mais para repassar pela metade do preço. Mas aprendeu, acho que muito mais do que ensinou. Não é não? Fábia, porque a vida ensina muito. Eu tenho isso na vida, que a gente tem que buscar excelência e tem que plantar. Os passos grandes, eles não vêm de uma hora para outra. Essa mesma experiência de lá, da sala de aula, lá do começo, da origem, que eu acabei de narrar, eu trouxe agora recentemente, quando eu comecei a empreender na iniciativa privada, Sim. numa construtora. Nós começamos pequeno, fazendo 2 casas, mas querendo ser grandes. Então, a ideia não era chegar o tanto que eu ia lucrar numa casa. Não, mesmo que o lucro fosse pequeno, mas ia preparando o caminho para depois aprovar grandes empreendimentos e em menos de 3 anos, daqui a 2, 3 meses, com fé em Deus, a nossa empresa vai estar começando uma obra de 300 casas. Entendeu? Então, assim, às vezes não é pelo dinheiro, não é pelo retorno imediato, mas por você preparar um caminho que depois te abram portas para que você consiga dar um passo grande, mas esse passo grande, ele só pode vir se você tiver aprendido a caminhar nos passos pequenos. Eu tenho muito essa visão que não precisa ser rápido, precisa ser consistente, você precisa estar avançando, né? E a nossa trajetória, depois dessas aulas de reforço, eu comecei o cursinho com 3 alunos. E esses 3 alunos, 2 eram bolsistas no primeiro dia. Eu pedi para eles irem para eu poder me animar na minha primeira aula. Era só matemática, aquela época só tinha UFMA e o EMA. Então, tinha uma concorrência acirrada. Tinha um desafio muito grande entrar na universidade. Concorrência altíssima, qualificada, e matemática era um peso muito grande. Então, eu olhei para o mercado, os cursinhos com todas as disciplinas, e tinha muita gente que tinha dificuldade de matemática. Eu coloquei um específico de matemática, ali perto da Broadway. E aí, nesse cursinho que coloquei, o meu horário era doido. Os alunos saíam dos outros cursinhos 10 da noite, 10h30. A minha aula começava 11 da noite. 11 da noite e até 2 da manhã, todo dia. Nossa. No sábado, a gente rodava à noite, fazia o corujão, amanhecia... Acho que foi por isso que ficou muito conhecido, né? Aí amanhecia, ia até 6 da manhã, ainda voltava à tarde para mais aula. Era um negócio de doido mesmo, uma geração fascinada por aprender. Quantos anos durou o cursinho pré-vestibular? Rapaz, é até difícil dizer assim quantos anos, porque foi a minha vida quase toda. A vida toda, né? Foi a minha vida quase toda. Você é muito reconhecido nessa área da educação. Nós ficamos ali, vamos dizer aqui, dos meus 20 anos até uns 30, ficamos uns 15 anos mais ou menos. Agora sim, não existe um lugar que eu não vá, que eu não encontre um ex-aluno nosso bem posicionado profissionalmente. Graças a Deus. Eu vou no banco para resolver alguma demanda da nossa empresa, tá lá meio mundo de... Ei, Marcão, eu acabei de sair ali de uma agência do banco, tinha lá um dos gerentes que falou, eu fui teu aluno lá para passar nesse concurso na Caixa. Satisfação não existe, entendeu? Maior, né, não? Então, isso é fantástico, né? Então, foi uma história linda que a gente semeou, que a gente aprendeu e que a gente cresceu, venceu, e a partir do cursinho veio a nossa inserção na vida pública, né? Sim. Eu não entrei na educação para vir para a vida pública. Não, a vida pública foi uma consequência do trabalho na educação. Que esse trabalho foi o que me motivou, que me deu uma bandeira principal de luta
e me deu a visão que tenho para desenvolver o trabalho que fiz e que continuo na vida pública. Então, na verdade, muito lutador, né? Até agora eu tenho escutado uma trajetória de luta desde a adolescência até aqui, buscando se desafiar e vencer e conquistar os seus sonhos. Inclusive, falando de luta, quero saber também da parte pessoal, da luta no amor. Quero saber, você é casado, você tem filhos? Sou casado com a Alessandra, temos um bebê de 15 anos. Um bebê de 15 anos, né? O mal de todo pai e de toda mãe, né? Parece que não cresce, né? É o meu Marco Aurélio Júnior, né? Marco Aurélio Júnior. Sou casado com a Alessandra há 23 anos. 23 o Júnior anos. tem 15 anos. E a Alessandra é daqui. Ela que te amarrou? Foi você que amarrou ela igual o papai? A Alessandra era minha aluna, rapaz. Era minha aluna e eu cheguei assim e amarrei logo, né? Na verdade, é uma história interessante. Tem uma personagem aí, uma moça chamada Betânia, que era aluna nossa à época. Ela mandava bilhete para mim, se fazendo que era a Alessandra. E dizendo que estava afim de mim. Isso acontece muito. E mandava para a Alessandra dizendo que era eu, dizendo que eu estava afim. Aí o negócio, quando triscou, saiu faísca. Aí amarrou igual sua mãe amarrou seu pai. Amarrou. E aí veio o Marco Aurélio Júnior. Veio o Marco Aurélio Júnior, tem 15 anos, está no primeiro ano do ensino médio. Um menino muito tranquilo, muito humilde. Parecido com você ou mais parecido com a mamãe? Acho que fisicamente comigo. Mas assim, ele não é falador igual eu, muito recatado, muito calado e tal, muito ali na dele, igual a mãe dele. Mas ele tem uma coisa que eu me orgulho. Esses dias a Alessandra me disse uma coisa que me orgulhou bastante. Ele fez por merecer e ganhou um objeto, um presente lá de aniversário, que ele estava querendo há muito tempo. Substituiu esse item, que era um videogame, e o outro que ele tinha, ele chegou e falou, eu vou doar esse videogame. Aí eu falei, Ale, como é que vai ser isso aí? Não, ele vai doar e ele vai doar porque ele disse que já prometeu e é igual a você, quando ele dá uma palavra ele não muda. Comentário dele. Então é uma pessoa, um menino com caráter, e eu tenho certeza que ele vai ser muito feliz e que sempre será o nosso orgulho. E a sua esposa, ele deve se orgulhar muito do pai, foi professor, entrou para a vida pública também. Também tem a área privada, né? A parte da engenharia que você tem trabalhado, não é isso? Isso. E a sua esposa trabalha com o quê? A Alessandra é a administradora da nossa empresa. Que beleza, tudo em família. Isso. Resolvendo. Inclusive o nome da nossa empresa, que é AMA Constrói, AMA é justamente a Alessandra e Marco Aurélio. Que beleza, que coisa romântica, pessoas. E ela toca uma vertente lá da empresa, ela toca um lado e eu vou tocando outro. Vou tocando obra, eu vou abrindo os caminhos, vou prospectando novos negócios. É isso aí. E a gente já tá, inclusive, saindo das fronteiras de Imperatriz com alguns empreendimentos. E, com fé em Deus, a gente vai preparar um caminho. Hoje, a nossa empresa já se aproxima de alcançar ali a média dos 100 colaboradores com carteira assinada. Isso é muito bom. Olha que maravilha. Nossa meta é até o meio do ano passar de 200 colaboradores com carteira assinada. Isso nos dá um orgulho tão grande, porque é uma contribuição social e uma parceria que a gente forma, né? Sim, eu gosto muito da construção civil porque ela emprega de verdade, ela transforma realidades. Não para, né? A construção civil não para em momento nenhum. É muito bacana a construção É um setor civil. muito fundamental, inclusive, né? Queria tocar num assunto também, Marco Aurélio, quando a gente pensa sobre família, sobre saúde, sobre amor, sobre desafios. Também soube que a sua esposa também passou por um desafio muito grande na área da saúde. Isso. Acredito que hoje ela já esteja completamente restabelecida. Está sim, Graças a Deus. E como foi também para você, para a família, esse momento pelo qual ela passou? Porque todo mundo se envolve e não tem como, né? Doloroso, mas vence. No meio da campanha de 2020, eu estava disputando para prefeito, ela fez uns exames, ela já tinha feito uma cirurgia de retirada de um ovário, e a partir dali, por rotina mesmo, foi feita a biópsia e recebeu um diagnóstico de câncer de ovário. Um choque, a Alessandra jovem, e aquilo derrubou a gente.
né? Imagino. É sempre Porque assim, muito quando doloroso. vem a palavra do câncer, sempre a gente já pensa em algo muito desastroso, difícil de Sim. tratar. Mas graças a Deus a gente, além do acompanhamento daqui, a gente foi também buscar um acompanhamento fora. E quando foram fazer os exames mais apurados, identificaram que era um tumor de borderline, que estava ainda intermediário, e aí foi dada uma recomendação de fazer a cirurgia de retirar o outro ovário, o útero e outras situações também, e ficar monitorando. Então, hoje o nosso desafio da saúde da Lê é controlar, monitorar. Qualquer variável que dá, já vai examinar, já vai investigar, e assim a gente vem tocando. Eu tenho certeza que o laço familiar, que a importância da família estar junto, seu apoio como marido, como amigo, como parceiro, deve ter sido fundamental, inclusive para a recuperação dela, né? Eu acho que isso é muito importante quando a gente fala sobre saúde, principalmente quando fala sobre a palavra câncer. Em tantas pessoas, o número de câncer no país e no mundo, ele é muito alto, e ainda mais nos dias de hoje, por conta, seja da alimentação, seja do que for. Então, eu acho que esse apoio foi muito fundamental, né, para a sua família, para que ela hoje esteja já galgando outros trabalhos, outros desafios na vida de vocês. Fico muito feliz, realmente. A Alessandra, ela é forte demais. Ela tem uma série de situações de saúde que talvez outra pessoa não conseguiria ter ali a felicidade de viver. Ela tem fibromialgia. Quem sabe o que é fibromialgia sofre demais, com muitas dores. Tem dias que vai no extremo. Tem endometriose, que é outra dor. Nossa, outra são dor muitos que assuntos. sofre demais. Mulher sofre muito, Marco Aurélio. Então, às vezes, a Alessandra, ela quer... Começa ali uma atividade física e, de repente, o corpo não aguenta, ela tem que mudar. Então, ela tem uma vontade tão grande e encara assim, tipo aqui, um dia desse deu uma infecção no pulmão, por fungo. Nossa. E teve que fazer uma cirurgia no pulmão. Bora fazer logo e tal. Ela fez umas 10 cirurgias. E quando não tem nada para inventar, ela faz uma cirurgia plástica. Porque ela não tem tem que medo, cuidar não. dentro, tem que cuidar também fora. A Alessandra não tem medo, não. É uma pessoa que Deus abençoa, que sempre dá força e que sempre nos inspira pela coragem que ela tem de viver. Graças a Deus. Ela não tem medo, e quando tem uma situação ali, igual teve diagnósticos mais que davam medo, ela sempre encarava com muita fé. Vamos vencer, vamos para cima, tem Deus para curar, e nós vamos para cima. É isso aí. Na verdade, pode desistir, né? Não pode. Eu acho que a palavra desistir não deve estar no nosso vocabulário de verdade, porque os desafios estão aí para isso, para a gente aprender. Eu acho que a gente aprende tanto com o que é bom, com aqueles momentos bons, mas eu acho que aprende ainda mais com os momentos difíceis, né, Marco As Aurélio? melhores experiências que eu tive na vida foram nas derrotas. É. Nas derrotas, nas dificuldades, porque são esses momentos que, de fato, eles revelam as pessoas, eles revelam os amigos, eles revelam o que há de melhor da vida, que é o recomeço. Então, eu acho que os momentos difíceis, basta você olhar uma pessoa que tem um caminho todo preparado pelos pais, de repente aqui, os pais dão tudo pronto, não colocam nenhum desafio, não há nenhuma dificuldade, a pessoa não consegue enxergar o outro lado da vida, o outro lado de quem sofre, o outro lado de quem não teve a mesma oportunidade, e a pessoa às vezes acaba não valorizando aquilo que conseguiu. Tá? Então, às vezes, você passa por um momento desse, dificuldade de saúde, você passa a agradecer mais a Deus por Deus te dar a saúde, por Deus estar te dando ali uma nova oportunidade. Você passa por uma dificuldade financeira, você volta mais forte. Sim. E dá valor mais àquilo que Deus te deu, aquilo que você conquistou. Você passa por uma dificuldade de alguma derrota, aquilo te dá uma oportunidade de reconhecer quem são as pessoas que você pode confiar. De reanalisar, né, a sua vida, seus passos, a profissão, as pessoas com quem você anda, né? Porque isso todo dia é um aprendizado. Você falou, inclusive, também sobre... Você comentou agora sobre as famílias que, às vezes, tentam diminuir. Porque o pai é assim, né? O pai e a mãe, ele quer diminuir. Quer fazer com que o filho não passe todas as dificuldades que ele passou.
Mas, às vezes, essa vira uma superproteção que impede realmente daquela criança, daquele adolescente crescer e vivenciar experiências que possam fazer dele uma pessoa melhor. E hoje a gente vive um cenário, não sei o que você acha sobre isso, o cenário dos adolescentes da tecnologia, né? Que antigamente a gente tinha mais tempo para brincar, para se divertir, para conhecer os outros. E hoje tem sido discutido muito isso com relação à educação das nossas crianças. O que você acha sobre essa tecnologia, sobre esse trabalho que hoje em dia a gente... tem crianças viciadas num tablet. Tem crianças que... eu estava vendo, inclusive, uma matéria em outro país falando sobre a discussão do desnecessário do celular dentro de um colégio, né? Na minha opinião, por exemplo, eu acho que não tem necessidade uma criança ter um celular dentro do colégio. A não ser uma situação muito de emergência. Mas, no geral, a tecnologia, ela, às vezes, vem mais para desinformar, mais para atrapalhar do que realmente ajudar. E a gente vê muitas matérias falando sobre isso. O que você acha dessa educação de hoje em dia, das nossas crianças? Pensando na nossa educação, que foi tão livre, mas que também não tinha tanta tecnologia, né? Li que nós somos os últimos que aprenderam a viver sem as redes sociais. Nós somos analógicos, né? Analógicos. Quer dizer, eu não sei você, porque você já é mais jovem. Eu já trabalho na área de marketing digital, já vivo essa internet da vida, não tem como fugir. Mas olha só, Fábio, hoje é uma dificuldade muito grande que a gente tem de educar os filhos e colocar limites, sobretudo quando o pai, às vezes, não sabe tanto de uma rede social, de uma plataforma, tanto quanto o filho, né? Então, é muito importante estar dialogando, é muito importante estar mostrando o caminho, é muito importante estar colocando limites. Sim. Porque não dá para colocar... por exemplo, existem plataformas aí que capturam de uma maneira tão impressionante e começa a utilizar... hoje está assustando. Está assustadora. Começa a utilizar aquela criança e torná-la refém, entendeu? Então, é muito importante a ter uma relação... A inteligência artificial, você já viu o poder da inteligência artificial hoje? Agora para frente é que bagunça de ver, né? São ferramentas importantíssimas, mas que cada vez mais, se a gente não tiver ali o carinho, o afeto, o vínculo para trazer e mostrar que existe muita coisa mais importante do que aquele viés que está ali, o relacionamento, o amor, o afeto, a preparação espiritual, a preparação emocional da criança, do jovem, para se encarar os desafios da vida. Tem gente que não sabe perder. Tem jovem que não está adaptado a perder. Eu lembro quando... E que vira um desafio para o pai, para a mãe e para os colégios, né? Para os professores. Porque lidar com essa nova geração que não aceita perder, que não aceita discutir, não aceita um não, é complicado. Para um pai... Eu sempre falo pro meu filho, às vezes quando eu perdi algumas eleições, ele ia aí, papai, como é que vai ser agora? Filho, a vida é isso, a vida a gente ganha, a gente perde, mas sempre a gente aprende, levanta e toca para frente. Bora continuar a jornada, né? Então, acho que a vida é isso, a gente tem que saber ganhar, perder. Particularmente, às vezes que perdi, elas me ensinaram mais do que quando eu ganhei, né? Isso aí. E é isso. Acho que a tecnologia ela não pode influenciar uma relação, o amor, o afeto, a capacidade emocional de cada criança, de cada jovem e de cada adulto também. Isso, Marco Aurélio. Eu também queria falar, a gente está até chegando aos minutos finais, mas eu gostaria... Vamos beber uma aguinha. Vamos beber aguinha. Essa nossa conversa, o intuito realmente é mostrar a você... Mas eu também gostaria de saber de toda essa trajetória, de onde você veio, estudou, fez faculdade de matemática, se casou, teve um filho lindo, tantos desafios na sua vida e, de repente, figura pública. De repente, você tomou esse rumo. E como foi isso? Como foi que chegou para você ser hoje um representante público da sociedade, você entrar para a política, depois de você vir com toda essa trajetória, como foi que isso surgiu para você? Ou não surgiu, você foi atrás, como você sempre vai?
Na verdade, diferente de uma vida profissional, a política, a compreensão que eu tenho é que ela tem que ter um chamado, um chamamento, né? Lógico, existem pessoas com perspectivas diferentes. Por exemplo, eu já convivi em alguns ambientes em que eu vi pessoas, em que eu exercia mandatos, e vi pessoas exercerem mandatos ali junto comigo, ao meu lado e tal, na mesma, no mesmo plenário. Eu vi pessoas que não tinham propósito algum, que foram eleitas por dinheiro, que foram eleitas por força política e tal, mas sem nenhum Parcerias, propósito. alianças, É, sem sem sentido nenhum causa, estar lá. sem Sem causa, causa, sem isso. causa. E de onde eu vim, para onde estou, eu tenho causas, eu entendo exatamente as necessidades. Eu vim de onde só a fé e os sonhos alcançam. Eu acho que essa vivência, ela me trouxe a uma observação social. Eu passei a desenvolver trabalhos sociais, levando cursinho gratuitamente. Nunca no nosso cursinho, quando a gente estava, nunca foi um aluno e voltou sem estudar, mesmo que ele não tivesse dinheiro. Nunca voltou sem estudar. A pessoa chegava, rapaz, professor, quanto é a mensalidade? É tanto. Eu só tenho a metade, estuda. Às vezes a pessoa chegava, eu tenho um rapaz que ele é concursado do INSS. Sempre que ele me vê, ele me abraça. Pô, Marcão, eu nunca esqueço que eu estava preparando para o INSS, que é um bom concurso. Eu fiquei desempregado, eu fui para cancelar e tu falou, não, porra, estuda aí, cara, vai passar no teu concurso. E passou. Então, assim, eu chegava e dava bolsa para alunos, não era pelo critério de falar, ei, tu vai passar em medicina, eu vou te dar uma bolsa aqui para eu poder carimbar aqui tua vitória. Não, eu dava bolsa, era para quem precisava. A gente tinha Tu vontade precisa, de tu crescer, de precisa e aprender, tem né? vontade? Vem para cá, senta aí. Vou morrer por causa de uma mensalidade a menos, não. Entendeu? Então, a gente se envolveu e transformou de verdade. Eu fui candidato em 2004 a vice-prefeito, não foi uma experiência boa. Aí eu coloquei na cabeça, não dá para mim não. E quando foi em 2009, a minha esposa e mais um ou dois amigos mais próximos chegaram para mim. Observe, 2004 até 2009, 5 anos passaram. Sim. Aí a minha esposa falou, Marco, por que tu não entras para deputado? Tu tem um conhecimento tão grande na cidade, as pessoas sabem do teu trabalho e tal. Eu falei, Ale, eu não ganho nem para vereador, como é que eu vou entrar para deputado, Ale? Não, rapaz, dá certo. Sempre te Vai, incentivando também, né? vai dar certo. Eu falei, mas tu sabe, quando a gente perde, quem mais se lasca é a família. Porque a gente vende o carro que tem e gasta, a gente sai sempre numa situação aperreada. Por mais racional que seja a campanha, mas tem um custo de tocar uma campanha. Aí ela pegou e falou, vai, mas só não gasta tudo. E aí eu fui, meti os peitos, né? Eu tive experiências assim de marcar reunião e no dia ir uma pessoa para a reunião. E eu falar a minha proposta para aquela pessoa. Eu tive experiência de chegarem pessoas assim e apostar que eu não chegaria a 1000 votos naquela eleição. Eu tive experiência, às vezes, de ir numa caminhada e nessa caminhada via ali uma outra caminhada com outro candidato, essa caminhada de lá com 1000 pessoas e eu aqui, só eu e uma pessoa do meu lado, panfleteando, e a gente encarar aqui e depois apurar as urnas e eu ter mais votos do que aquela pessoa, entendeu? Então eu fui ali uma Nessas horas campanha. pensou em desistir em algum momento Teve um durante. dia que eu fui, até ver como é que é ter uma esposa que é virtuosa, né? Que te motiva, que te eleva. Eu lembro de uma caminhada que fiz, e quando eu caminhava no Bacuri, que é o bairro que eu moro até hoje, eu conhecia muita gente, então muita gente sinalizava que ia votar. Aí um dia eu fui andar lá no Parque Santa Lúcia, só eu e poucas pessoas. E lá era só não, 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 não. Isso em 2010. E aí, quando voltei para casa, eu falei, Ale, não tá bom não. As portas estão se fechando e tal e tal. Eu vou andar no Bacuri. Não, não anda só no Bacuri, não. Anda lá também.
Volta a andar depois de alguns dias lá de novo, que as pessoas que não te conheciam vão passar a te conhecer. Já vão Aí ter tu visto vai aquele insistindo. rosto. E assim eu fui. Eu já tive momentos assim de chegar em casa assim e não dar ninguém na reunião. E eu chegar em casa e chorar. Caramba, não tá dando certo. O que eu vim fazer disso aqui? E ela, não, pá, mas é assim mesmo. Mas vai melhorar e tal. E eu não sei, esse Eu sentimento imagino da que não deva ser cidade. fácil É, mesmo. Caminhar, é, conversar com a a população. vida Não para mim é. nunca foi fácil. A vida para mim nunca veio assim de bandeja, de presente, de graça. Não, sempre foi um exercício de fé, né? E isso faz com que eu valorize cada vez mais os espaços que tive a oportunidade de ocupar e que ocuparei com muita fé em Deus. E naquele momento, aquela primeira campanha, eu não fui eleito, em 2010. Foi junto com o Flávio Dino, já no PCdoB. Ele perdeu e eu também perdi. Eu tive 12.578 votos, mas fui o segundo mais votado da cidade. Aí entrei na fila. Depois fui eleito vereador, o mais votado daquela eleição. 2 anos depois fui eleito deputado, junto com o Flávio Dino, governador. Trabalhei bastante. Fui eleito com 30.900 votos. Fui reeleito com 47 mil e tantos mil votos. 47.678 Muitos números votos. bons, hein? E aí, continuei o trabalho em 2020. Fui candidato a prefeito, numa frente bastante ampla. Levamos a nossa mensagem para a cidade. Tenho a convicção, não comprei voto, não comprei nenhuma liderança, não fiz boca de urna, fiz o meu trabalho com consciência. Infelizmente, não fui eleito. Talvez se tivesse buscado alguns outros meios, há quem diga que poderia ter sido, mas eu sempre faço com convicção. Se tiver que chegar, tem que ser do jeito certo. E continuei o trabalho. Não fui reeleito em 2022, eu mudei de partido. No partido que eu estava, que era o PCdoB, para o qual eu estou voltando, no partido que eu estava dava para ter sido eleito. E o que eu mudei, a chapa foi muito pesada e acabou não dando as divergências do sistema proporcional. O certo Sim. é que continua a experiência de ter ficado sem mandato. O governador me convidou para uma função no governo, eu agradeci, mas eu quis ficar um pouco também sem mandato, também quando estive sem mandato, querer ficar sem mandato eu não queria, eu queria ter sido eleito. Mas foi uma opção minha não querer assumir nenhum cargo, porque eu quis também ficar um pouco fora para me dedicar à iniciativa privada, que foram, esse ano passado, por exemplo, foi um ano muito importante para a gente plantar, e esse ano a gente começa a colher na nossa empresa, e continua firme com o nosso propósito de cidade, com o nosso propósito de sociedade. Eu não desisto da política, porque é lá que eu sei que a gente tem possibilidade de transformar. É isso aí. Deixa eu te perguntar, você falou muito sobre fé, né? Sobre gratidão, sobre... O que é a fé para você? Você é religioso? No que você acredita? Antes da gente terminar, eu gostaria de entender um pouco mais o que você entende. Porque hoje a gente fala muito sobre Deus, né? Inclusive na política. Muitas pessoas falam muito sobre Deus, sobre Bíblia, sobre religião. A fé para você? A minha origem, na minha infância ainda, eu pude participar ali ativamente da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E ali eu tive uma formação de fé. Eu tive ensinamentos importantes, o Clube de Desbravadores, por exemplo, e ele ali moldou muito o meu caráter, essa referência de fé que trago até hoje, de princípios, né? Existem pessoas que fazem as coisas certas, às vezes por normas sociais, por padrão Sim. social, ou por respeitar a lei, a legislação, e de repente faz as coisas certas. Às vezes não faz por respeito à autoridade de Deus, ou essa vivência de fé. Hoje eu não congrego necessariamente ali na rotina, mas eu tenho essa referência de fé, essa referência que me move, que me traz sempre ali esse caminho, esse rumo, e sabendo que nós devemos essa fidelidade, que nós devemos a nossa vida, ela não está nela somente.
eu entendo que ela não vem, tudo não começa e termina só nesse espaço que a gente está. Há um propósito em tudo. Sim, Eu também entendo acredito. que Deus é quem rege tudo isso. E Ele é algo maior. E essa fé é a que nos move. Então eu venho dessa fé cristã, dessa vivência, dessa aprendizagem na Igreja Adventista, ela que preparou esse meu caminho para essa compreensão que vivo. Maravilha, maravilha, Marco Aurélio. Aqui a gente teve um rápido momento para discutir algumas coisas, falar um pouco sobre a sua vida. Antes da gente finalizar, inclusive eu quero agradecer a sua disponibilidade. Eu que agradeço. A sua disponibilidade, o nosso espaço é justamente para ter essa conversa, esse bate-papo, te escutar, te conhecer. Muito agora obrigado. Que a gente está finalizando, eu vou fazer uma pergunta que é um pouquinho enveredado para a área da política, mas é sobre gestão, que é uma coisa que é muito importante quando a gente quer administrar algo, administrar uma cidade, uma empresa, um país. Para você, agora eu conheci o Marco Aurélio cidadão, pessoa do Marco Aurélio. Quem é o Marco Aurélio gestor público? O que você acha da gestão? Quem é o Marco Aurélio político? Bom, Fábio, eu tive a oportunidade de ser eleito em diversas funções no parlamento. Na Câmara de Vereadores, fiquei lá 2 anos, deputado estadual, na Assembleia Legislativa fiquei 8 anos e tive uma experiência muito importante em ver políticas públicas estruturantes serem construídas no estado do Maranhão, seja na educação, seja na saúde, na infraestrutura. Eu acompanhei e participei de perto dessa construção. Eu acho que tudo, sobretudo que nós estamos nesse momento, essa eleição ela tem um ar de uma renovação, porque assim, se você olhar as eleições anteriores, todas de Imperatriz, elas tinham alguns personagens que por décadas disputaram a eleição. Por décadas, Sim. Nós víamos os mesmos nomes disputando, sempre. Então, essa eleição é a primeira que não vem com esses nomes. É uma eleição também que pode ter 2 turnos, e eu acredito e torço para que alcance os 2 turnos. Isso é muito importante para a elevação de um debate da cidade. Agora, ela é uma eleição também em que vai virar a página de uma atual gestão e vai poder olhar para um novo rumo. Agora, a compreensão que eu tenho de cidade, isso vai da minha vivência como político, como legislador que já fui, como empresário também, gerador de empregos. Sim. E que pensa o estratégico. Aquela visão que falei que não adianta ser imediatista, essa visão ela precisa vir também para a vida pública. Você plantar, você preparar projetos importantes. Porque existem visões que podem limitar as pessoas no assistencialismo, por exemplo. Existem visões que pode ser, por exemplo, e às vezes isso tem um apelo grande, mas que eu não concebo. Por exemplo, se a Fábia tem uma necessidade e eu vou chegar com a cesta básica para a Fábia e te dar essa cesta básica e fazer uma foto contigo para divulgar que eu sou bom. Cara, isso é medíocre demais. E acontece tanto, né? Isso é horrível. Isso tem um apelo. Meu Deus do céu, não me deixe fazer isso não, porque isso é feio, isso é pecado, isso é muito ruim, isso puxa o povo para baixo. Eu, como político, como deputado, eu já viabilizei milhares e milhares de cestas básicas, mas fazia a entrega de forma institucional para entidades que tinha catalogado quem tinha necessidade e faziam a entrega, mas sempre focado mesmo na busca da independência das pessoas. A minha visão de gestor, ela não permite, por exemplo, eu te dar uma cirurgia. Eu vou te dar uma cirurgia. Não, gente, eu não vou dar cirurgia, não. Isso é recurso público. Isso é um direito seu. É o meu dever viabilizá-la. Eu não vou trazer como um favor pessoal para te amarrar numa gratidão a mim e te fidelizar num voto. Não, tá errado. Tá errado. Nós temos que fazer a fila andar.
que ter políticas públicas estratégicas que venham desafogar a fila, que venha fortalecer a atenção primária, que venha não engasgar o hospital da urgência e emergência, ter um planejamento de toda a rede e a gente ter uma funcionalidade nas especialidades e aquilo que for mais básico ficar resolvido lá no posto de saúde mesmo, na UBS. Então, a minha visão ela vem dessa maneira, de construir algo estruturante e desapegar dessa coisa do favor pessoal, porque o político não é para fazer favor pessoal, ele está ali para gerir milhões e no caso de Imperatriz é bilhão. Não é para ficar com uma coisa pequena, não é para ficar com um favorzinho, não, é para colocar a cidade num patamar de independência, de política pública de geração de emprego, de levar a infraestrutura nas comunidades que mais precisam, de fazer parcerias importantes para trazer mais empresas, para gerar mais empregos, de procurar destravar a cidade no sentido de funcionar a iniciativa privada bem. Eu estou vivendo essa realidade hoje porque sei hoje a complexidade no sentido dos licenciamentos, no sentido de viabilizar o empreendimento. Então, planejamento, de ter todo um planejamento de uma equipe, de saber o rumo que vai. Eu gosto muito do pensamento que diz, quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar que chegar vai estar bom demais, né? Então a característica seria do Marco Aurélio gestor, seria mais para o planejamento, mais para análise, mais para buscar. Você diria isso? Planejamento e execução. Não dá para ficar só no emergencial. Por exemplo, o que às vezes me entristece. Em 2020 eu fui candidato a prefeito. Nós trouxemos um plano de governo fantástico, o melhor de todos. E até hoje está muito atual. Nós mostramos caminhos para resolver o problema dos alagamentos da cidade, com os riachos. Nós mostramos caminhos e fizemos todo um planejamento e apresentamos. Teríamos avançado demais nessa pauta se tivéssemos sido eleitos. Nós mostramos caminho para pavimentar as ruas da cidade e hoje as pessoas só estão querendo o básico, que é o tapa-buracos. Então, assim, nós não podemos ficar nós não podemos ficar só no emergencial. O tapa-buraco, o basicão do socorrão. Não, gente, nós merecemos muito mais, porque essa cidade, ela arrecada bem, ela tem autonomia financeira. É diferente de algumas outras cidades do Maranhão, que vive mais dos repasses. Aqui não. Aqui você tem uma cidade com uma arrecadação própria boa e uma coisa importante que eu faço questão de dizer. Isso já fazendo uma crítica à nossa cidade nesse comportamento específico. Procure olhar os líderes de Imperatriz que se destacaram nacionalmente. É uma proposta para quem está assistindo para entender isso aí. Você procura lembrar e talvez você não lembre de ninguém. Você sabe por quê? Porque a cidade desmancha antes de consolidar. Infelizmente é o que tem acontecido. A cidade tem desmanchado seus líderes antes de consolidá-los. Se você vê, por exemplo, hoje o Maranhão tem alguns ministros lá no governo federal. Um saiu de uma cidade pequena, outro saiu de uma cidade pequena. A origem política dele foi em cidade pequena. Mas por que ele chegou ao momento de ter uma estatura política, de entrar no rol dos grandes do país? Seja no âmbito partidário, de acordo político, o que foi? Porque deu continuidade em suas trajetórias. Imperatriz, infelizmente, quando chega em eleição municipal, Fábia, que eu estou disputando aqui com você, sabe o que acontece? Não há necessariamente uma vontade de falar assim, bom, Fábia, eu posso vencer a eleição, mas você continua com a sua reputação. Ou então você fala, Marco, eu vou ganhar e você continua vivo com a sua reputação. Não, aqui é um negócio de querer acabar com a reputação da pessoa. É querer destruir, é querer quebrar. Aí quando tu faz isso com os líderes, a cidade quebra também. Porque quando você existe diferença de você ter um mandatário e você ter um líder. O mandatário, ele ocupa um cargo, depois sai, ninguém nem lembra que existiu. Se lembrar é com raiva. Agora o líder, ele tem estatura política
E as pessoas o respaldam para que onde ele chegue, ele abra as portas com essa autoridade. Não é com autoritarismo, é com autoridade, é com a capacidade de buscar, é com a capacidade de buscar parcerias. Então, eu, mesmo sem estar no exercício de mandato, eu sempre procuro representar bem as pautas da cidade. Sempre diretores de instituições, de universidade, do IFMA, de algumas instituições me chamam, Marco, nos ajuda nessa causa aqui, lá no governo federal. Lá vou eu falar com o deputado, com o senador, com a senadora e pedir apoio em pautas importantes da cidade. Eu acho que a gente tem que dar importância ao que é estratégico, a gente precisa entender que o gestor da cidade não pode ser algo de favor para viver o varejo. Tem que ser algo estratégico que promova a cidade e que a desenvolva de verdade e crie oportunidades para o seu povo. É isso aí, Marco Aurélio. Eu quero agradecer muito mesmo a sua presença aqui, conhecer você um pouco mais, escutar um pouco mais do cidadão e do político. Muito obrigado. Espero vê-los novamente aqui também para a gente discutir outros assuntos, mas por hoje eu te agradeço demais. O Papo de Briefing está começando muito bem. Olha o briefing. Olha o briefing, é o Papo de Briefing. Então, Marco Aurélio, obrigada. Eu desejo que este ano de 2024 seja também cheio de desafios e que você também consiga conquistar tudo que você almeja. Espero que seja tudo muito legítimo. Nós precisamos de coisas legítimas, verdadeiras. Então, muito obrigada pela sua participação, ok? Gostaria de dizer algumas considerações finais? De verdade, eu agradeço. São poucos momentos que a gente tem a oportunidade de falar assim com o coração, né? Porque, às vezes, em espaços muito pequenos, você só fala ali de maneira muito objetiva, né? Não puxa o subjetivo. Mas, assim, Fábio, agradecer essa oportunidade e me dirigir muito especialmente à população. Às vezes, a gente vê essa necessidade que hoje a cidade vive e, às vezes, as pessoas esquecem tudo isso na hora principal de mudar a realidade. Eu acho que a gente tem que guardar a indignação que a gente tem. Deixa essa indignação guardada e faz ela virar um grito que consegue socorrer a cidade. Porque eu sempre tive uma confiança muito grande na cidade, no voto de opinião, sempre foi o meu orgulho. O voto de opinião, ele é predominante. Existe gente que vende o voto, existe sim. Existe gente que compra voto. Eu não sou quem compra voto e nem que vende voto. Mas assim, sempre o voto de opinião disse o rumo da cidade. Mas a partir do momento que houve essa polarização nacional, e que as pessoas tiveram dificuldade de aceitar a opinião do outro e conviverem assim, esse voto de opinião se dividiu. E quando ele se dividiu, ele não olhou a cidade, ele olhou outras pautas, outras agendas, às vezes mais de comportamento ou algo assim, numa polarização nacional. Sabe o que decidiu a eleição? Foi quem comprou o voto, entendeu? Então, quando o cidadão se divide e não é capaz mais de dizer majoritariamente o rumo que a cidade ou a região pode ir, aí quem compra o voto, esse não tem ideologia lá para quem vende, não. Esse entrega. Quem vendeu o voto, ele entrega o voto. E aí, meu amigo, quando você vê aí de repente um voto vendido de 50, vamos dizer aqui de R$200, pois é R$50 por ano de sofrimento. Eu acho que ele tem que guardar a indignação e o cidadão de bem da cidade, daqui de Imperatriz, o voto consciente. Aquela pessoa que é incapaz de vender o seu voto, essa pessoa é que tem que decidir o rumo da cidade. Então, eu torço, rogo para que a cidade, nesse momento muito importante, possa guardar a sua indignação e dar uma resposta à cidade. Teremos vários perfis para serem analisados. E momentos iguais a esse, analisando todos os perfis, são fundamentais para que o povo possa acertar. Obrigado de coração e parabéns pelo trabalho, Fábio. Obrigada demais. É isso aí. Esse é o Papo de Briefing.
Estamos começando com essa sessão, essa temporada de discussões, conhecendo pré-candidatos e também a parte mais cidadã de cada um deles. Eu agradeço o Marco Aurélio que esteve hoje aqui conosco e você continue nos acompanhando, siga nosso Instagram, Papo de Briefing, também o nosso YouTube. Teremos aqui vários convidados e queremos discutir coisas importantes para a gente poder trocar informações e ter novas opiniões, né? Então, desde já, muito obrigada e, Marco Aurélio, até a próxima. E você também que está aí assistindo a gente, até a próxima. Obrigado.